Olá, pessoal. Eu sou Maria Eunice Souza, do blog da página Maria Eunice Souza, Astrologia Psicológica. E nós vamos conversar um pouco agora sobre a lua cheia em Sagitário, que está acontecendo na madrugada desta segunda-feira, dia 17 de junho de 2019. Essa lua cheia acontece no grau 25 e 53 do signo de Sagitário. Obviamente, a Lua oposta ao Sol em Gêmeos, que já está terminando também o seu trânsito por esse signo e no dia 21 muda para o signo de Câncer, no solstício de inverno no hemisfério sul, solstício de verão no hemisfério norte. Mas voltando a falar da Lua cheia. Esse eixo, essa polaridade Gêmeos-Sagitário, é a polaridade do conhecimento. Em Gêmeos, nós lidamos com fatos, lidamos com informações e muitas vezes sem julgamentos. Nós reportamos uma informação, reportamos os acontecimentos, os fatos, e nós podemos inclusive lembrar da figura arquetípica do repórter, que conta um acontecimento sem julgar necessariamente aquilo que ele viu, ele está apenas reportando. Então, em Gêmeos, nós lidamos com fatos, com detalhes, com acontecimentos, com informações. O signo oposto, que é de Sagitário, vai dar significado a esses fatos, a essas informações, e a partir disso atribuir um sentido também. E a partir disso, buscar também emitir um julgamento. Então, se Gêmeos tem muito a ver com a nossa mente, chamada inferior porque é a mente racional, objetiva que nós utilizamos para funcionar no mundo, para fazer as coisas práticas e objetivas no mundo. Sagitário tem a ver com a mente superior, e aqui não, esse inferior e superior não tem a ver com bom ou ruim, é apenas nesse sentido. A mente superior no sentido de que nós buscamos nos elevar acima dessa realidade terrena, nós buscamos superar as nossas limitações, nós buscamos ir além desses fatos corriqueiros e buscamos nos expandir intelectualmente, nos expandir emocionalmente, espiritualmente, principalmente, porque Sagitário é um signo que também vem nos falar da busca de sabedoria, da conexão com o divino em nós, o que quer que seja esse divino para cada um de nós, qualquer que seja a imagem de Deus para nós. Então, o Sagitário vem falar dessa necessidade de nós irmos além do que nós vivemos no momento presente, de nos expandirmos no futuro, de nos projetarmos no futuro e termos essa perspectiva do que é que vai além. Então, esse eixo, Gêmeos-Sagitário, como eu disse, é o eixo do conhecimento. Gêmeos é o conhecimento por si só. Sagitário é a sabedoria, quando o conhecimento assenta e se torna sabedoria dentro de nós. E o Sol tem estado trafegando o signo de Gêmeos já faz algumas semanas, estimulando bastante a nossa atenção para essa mente racional, para essa mente que nós utilizamos para funcionar no mundo objetivo. Agora, na lua cheia, a lua vem fazer um contraponto a toda essa racionalidade, porque em Sagitário funciona a nossa mente intuitiva também. Então, se Gêmeos é a racionalidade, Sagitário é a intuição. E em que condições, então, acontece essa lua cheia em Sagitário? Primeiramente, essa lua fica cheia conjunta a Júpiter, que é o regente do signo de Sagitário. Então, isso potencializa enormemente todas as condições relacionadas a Sagitário. Potencializa a nossa busca por expansão, por crescimento, por desenvolvimento, potencializa o otimismo, a fé, o entusiasmo.
tudo isso fica muito aumentado pelo fato de essa Lua estar conjunta a Júpiter. Como se não bastasse, Júpiter acabou de fazer a segunda quadratura a Netuno em Peixes no sábado. Então, no sábado, tivemos a quadratura exata com Júpiter retrógrado, Netuno ainda direto, que vai ficar retrógrado daqui a alguns dias também. Então, esse aspecto Júpiter-Netuno, ele tem estado ativo durante praticamente, vai ficar ativo durante quase todo o ano de 2019. Júpiter e Netuno fala dos ideais das sociedades, das expectativas e dos ideais das sociedades. E Júpiter também está fazendo a quadratura minguante com Netuno. Então, é um período durante todo esse ano em que a gente precisa estar atento com as expectativas exageradas que nós criamos a respeito dos nossos projetos, os nossos ideais que às vezes nós não temos muita praticidade a respeito deles. Nós almejamos muitas coisas, idealizamos muitas coisas, às vezes a gente viaja na maionese mesmo, em todos esses desejos, em todos esses planos exagerados, e a gente às vezes não consegue realizar nenhum deles, porque ou eles não são factíveis mesmo, são quimeras, são ilusões, ou a gente fica tão empolgada na idealização que a energia se gasta nisso e nós não vamos para o aspecto prático realizar aquilo que nós estávamos idealizando. Então, durante todo o ano, a gente precisa ter uma cautela, onde também nós colocamos a nossa fé, em quem nós acreditamos, também como nós nos colocamos para os outros, as promessas que nós fazemos, porque às vezes essas promessas podem ser um pouco vazias, podem ser também exageradas, mesmo que bem intencionadas. Então, este aspecto, pela segunda vez, fica exato entre Júpiter e Netuno no sábado, dia 15. E a lua cheia acontece apenas 2 dias logo depois disso, potencializando também este aspecto. Um outro aspecto que também ficou exato por esses dias, no domingo, é um aspecto menor entre Júpiter e Saturno. Júpiter também está caminhando, está fechando um ciclo com Saturno. Eu já falei sobre isso no meu texto sobre 2020. Júpiter está finalizando um ciclo com Saturno de 20 anos, o ciclo normal deles, mudando um ciclo também de 200 anos. E agora, Júpiter está fazendo um semissextil, que é o aspecto de 30 graus. Então, Júpiter e Saturno fala exatamente da capacidade de nós colocarmos o pé no chão e realizarmos as coisas que nós idealizamos. E só que esse aspecto, como eu já falei, é minguante, porque ele está finalizando um ciclo. De qualquer maneira, o aspecto de Júpiter a Saturno ajuda a nós termos um pouquinho de realismo em relação a todas essas idealizações de Júpiter e de Netuno. Netuno, aliás, fica retrógrado exatamente no solstício, no dia 21 de junho. E ainda um outro aspecto que está acontecendo por esses dias, que aconteceu também neste fim de semana, foi Saturno fazendo um sextil a Netuno. Então, os três estão conectados de alguma maneira. Júpiter, Saturno e Netuno. Então, nós precisamos nos atentar para todos os ideais que nós estamos elaborando durante este ano, para que nós consigamos realizar alguma coisa, para que nós nos certifiquemos de que isso não são sonhos vazios, como eu já disse, que não sejam quimeras. Então, a presença de Saturno nessa conversa com os dois ajuda a trazer tudo isso um pouquinho para a Terra, ajuda a nós termos um pouquinho de senso prático na hora de lidar com todas essas idealizações.
E a lua cheia acontece em todo esse contexto. Então, o que isso nos diz sobre essa lua cheia em Sagitário? Primeiro, que é uma grande explosão de energia potencializada por Júpiter, uma grande euforia, uma grande comemoração, celebração, mas ao mesmo tempo a gente precisa puxar um pouquinho o nosso balão para baixo, para que a gente não saia voando por aí e daqui a pouco esse balão estoura. Então a gente precisa se ater e pensar o que é mesmo que eu estou celebrando, eu tenho mesmo motivo para celebrar, o que é mesmo que eu conquistei, que eu consegui. Esses ideais, eu realmente consigo colocá-los em prática? Eu tenho mesmo tanto motivo para estar assim tão otimista? Se tem, ótimo, vamos celebrar sim. Mas a gente precisa, de novo, se ater se tem ou não tem lastro tudo isso. Por outro lado, o Sol geminiano é regido por Mercúrio, que passou a semana toda numa condição bem interessante, fazendo conjunção a Marte e ao nódulo norte da Lua, no signo de Câncer. Então, nós temos aí uma conjunção tripla, Mercúrio, Marte, nodo norte lunar em Câncer, que é um signo de sensibilidade, feminino, muito receptivo, que pede que a gente dê muita atenção à interação entre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e as nossas ações. Então, a gente pensa muito mais sobre os nossos vínculos, a gente pensa de uma forma muito mais emotiva, e a nossa ação, que é representada por Marte, também é muito mais imbuída de sentimento, é muito mais imbuída de uma motivação interna que pede, inclusive, que a gente coloque a nossa emotividade, o nosso sentimento em tudo que a gente for fazer, em todas as nossas atitudes. E esses três estão em oposição a Saturno e Plutão e, obviamente, ao nodo sul da Lua, no signo de Capricórnio. Então, tivemos uma semana que foi bastante tensa em função desse embate, desse duelo não, porque não são só dois, desculpem, mas em função desse grande embate aí, 3 de cada lado, sendo que do lado de Câncer eram 2 planetas pessoais, e do lado de Capricórnio, 2 planetas, um social e um transpessoal, então, pesos pesados. Então, tivemos realmente diálogos muito tensos, internamente quanto externamente. Questões pessoais que provavelmente, coisas do passado que devem ter vindo à tona, que devem ter sido processadas novamente. Então, nós tivemos que lidar com muitas coisas internas e processar tudo isso, e, ao mesmo tempo, enfrentando uma sensação muito grande, talvez, de insegurança, de incerteza, uma dúvida a respeito das nossas capacidades, que nós podemos ter experimentado, inclusive, com a sensação de que isso tinha muito a ver com o outro lá fora, com o mundo exterior, com autoridades, com pessoas que, porventura, tenham poder sobre nós, chefias, pais, o poder estabelecido, policiais, o Estado, etc. Então, uma semana realmente de nós também questionarmos a forma como nós nos exercitamos e nos colocamos nas relações de poder, tanto em termos de comunicação, quanto em termos de ação. Então, o regente do Sol, Mercúrio, está nessa condição, fazendo essa oposição a Saturno e a Plutão, e ainda a conjunção a Marte. Mercúrio também faz um quincôncio a Júpiter, regente de Sagitário. Então, nessas próximas 2 semanas, nós precisamos também ficar um pouco atentos quanto ao exagero nas nossas opiniões, as opiniões muito dogmáticas,
talvez embates que podem ser muito acalorados, muito apaixonados, muito fanáticos, porque a gente fica, às vezes, muito identificado com as nossas próprias opiniões, e a gente precisa lembrar que o outro tem direito a pensar diferente, que o outro tem direito às suas próprias opiniões, que podem ser, inclusive, muito diferentes das nossas. Então, a outra coisa que a gente precisa lembrar a respeito de Mercúrio é ele, além de estar nessa posição que é um pouco tensa, na oposição com Saturno e com Plutão, a partir do dia 20, Mercúrio já entra na zona de retrogradação, da próxima retrogradação dele, já que ele fica retrógrado no dia 5 de julho, no início de Leão. E ainda, Mercúrio e Marte também fazem um trígono a Netuno, que está em Peixes. Então, juntando tudo isso, essa posição de Mercúrio e Marte se opondo Saturno, Plutão, fazendo trígono com Netuno, quincôncio a Júpiter. Então, a gente também precisa estar atento para não se vitimizar, para nós não entrarmos no discurso de que os poderes estão contra mim, coitadinho de mim, olha só, e nós criarmos alguns dramas, nos colocarmos como vítimas, e criarmos situações exageradamente dramáticas para angariar simpatias, mas que a gente não pode se enganar. Angariar simpatias de forma negativa talvez não seja muito útil, talvez não funcione no melhor dos nossos interesses. Então, precisamos também ficar atentos a isso. E aí, ainda voltando a essa lua cheia, uma outra coisa que é muito interessante a respeito dessa lua cheia é que ela acontece em conjunção ao centro da galáxia, que fica ali entre os graus de 26 e 27 de Sagitário. A lua cheia ocorre a 25:53 de Sagitário. Então, o que isso quer dizer também? Eu nunca estudei profundamente esse assunto do centro da galáxia, mas uma das coisas que ele representa é a consciência divina. Então, essa lua cheia acontecendo nesse ponto pode ser uma oportunidade de nós nos conectarmos com essa consciência divina, isso fica ressaltado, isso fica muito salientado para nós, tanto individualmente quanto coletivamente. Pode ser esse momento em que a gente tem um clique, um chamado em que a gente pode estar sendo instado a prestar mais atenção nas coisas. Ei, olhem, prestem atenção. Então, é algo também que é bastante auspicioso nós termos essa lunação acontecendo neste grau tão próximo desse centro da galáxia. O que me lembra de uma outra coisa que é o símbolo sabiano desse grau de Sagitário. O símbolo sabiano do grau 26 de Sagitário, tecnicamente é 25:53, que já é chamado de grau 26. Então, o símbolo sabiano traz a seguinte imagem. O portador de uma bandeira numa batalha. Uma batalha, a gente deduz que seja uma batalha, uma guerra entre dois países, e um portador de bandeira está passando, levando a bandeira de um dos países. Então, o Denis Rudyard, astrólogo já falecido, que era um grande estudioso dos símbolos sabianos, ele diz que o tom principal desse símbolo é a consagração a um grande ideal. E ele fala também da nobre aceitação do indivíduo aos objetivos e valores coletivos. Então, o portador de uma bandeira, quando ele
quando ele está transportando essa bandeira, ele individualmente desaparece, porque ele está ali numa função sagrada, numa função que é extremamente importante, porque naquele momento ele representa todo um país, ou representa aquela entidade representada por aquela bandeira. Então, o indivíduo e os seus interesses pessoais, os seus valores pessoais, desaparecem, porque ali ele se torna algo maior, ele está a serviço de algo maior. Então, esse símbolo vem também se alinhar com isso que eu acabei de dizer, do fato de essa lua ocorrer, dessa lunação ocorrer, conjunto ao centro da galáxia, que é a consciência divina. Então, esse símbolo vem nos dizer que precisamos também olhar para esses ideais, esses valores coletivos e ver onde é que nós nos encaixamos nisso tudo. E ver que dentro das nossas vidas pessoais, individuais, dentro das nossas lutas diárias, o trabalho, pagar as contas, nos realizar, cuidar da família, cuidar dos nossos interesses, a gente ainda precisa ter essa perspectiva. Onde é que nós nos encaixamos no esquema maior desse plano cósmico, nesse universo? Com que é que nós estamos contribuindo com tudo isso? Onde é que nós estamos indo com a nossa realização pessoal? Será que ela é pessoal meramente no sentido egoísta? Ou será que a nossa realização pessoal inclui essa contribuição a algo maior, inclui uma melhoria humanitária? O que ela diz sobre nós? Então, é um momento de nós também pensarmos coletivamente, de nós tentarmos nos expandir, não apenas no nosso mundinho individual, nos nossos interesses mesquinhos, no sentido de serem apenas nossos, mas é um momento em que a gente também precisa alinhar a nossa busca de expansão, a nossa busca de desenvolvimento, de crescimento. E quando eu digo crescimento, eu não estou falando aqui necessariamente em termos econômicos, mas eu estou falando nessa busca de expansão, de evolução. Então, a gente precisa incluir algo também coletivo. A nossa expansão pessoal precisa pensar também no coletivo, no mundo em que nós estamos inseridos, nesse princípio da comunidade humana, nesse princípio da interconexão, e que vai além do meramente humano, não é só o humano, em termos de planeta Terra, em termos, inclusive, de universo e de galáxia, como a gente mencionou, o centro da galáxia. Então, essa lua cheia vem nos convidar a pensar grande, a pensar maior, muito além de nós mesmos, de ousarmos buscar nos expandir para além dos nossos interesses pequenos, egoístas, medíocres, e nos alinharmos com algo maior e tentarmos realmente produzir, construir algo que vá para além de nós, que traga uma contribuição que talvez a gente nem se dê conta do que ela representa no aqui e no agora, nessa perspectiva de uma vida humana. E aí eu me lembro daquela história que se conta, é uma história da cultura do Oriente Médio, que provavelmente a maioria de vocês já ouviu, que é: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Por quê? Porque uma tamareira ela leva muitos e muitos e muitos anos para começar a produzir, que é um ciclo que vai muito além da vida da pessoa que plantou. Então, quem planta tâmaras não está pensando apenas em si. Aliás, não está pensando em si, está pensando nas futuras gerações, está pensando em deixar um legado muito importante para quem vier depois. Especialmente porque a gente também precisa lembrar que hoje nós comemos tâmaras. Desculpem, hoje nós comemos tâmaras por quê? Porque alguém plantou antes, lá atrás.
e eu me beneficio do trabalho de quem veio antes, da vida de quem veio antes. Então, a gente precisa também deixar algo, deixar um legado positivo para quem vem depois, até como uma forma de agradecer e de retribuir. Então, essa alunação vem nos convidar a pensar grande, a nos expandir para além de nós mesmos e buscar uma realização que vá além da nossa vida pessoal, vá além das nossas ambições pessoais. Eu espero que onde quer que você esteja, seja uma alunação maravilhosa, poderosa para você, que traga muitas iluminações e muitos insights a respeito da sua busca por expansão e por autorrealização. Muito obrigada!